Na noite de 9 de julho de 2009, o bairro do Rangel, em João Pessoa, Paraíba, tornou-se cenário de um dos crimes mais brutais e chocantes da história recente brasileira. O que deveria ser apenas mais uma noite comum numa área periférica da capital paraibana transformou-se num pesadelo que ceifaria a vida de 5 membros de uma mesma família, incluindo uma mulher grávida e 3 crianças inocentes. A chacina do Rangel, como ficou conhecida, não foi resultado de um assalto, tráfico de drogas ou crime passional complexo, mas sim da vingança desmedida de 2 vizinhos por uma disputa absolutamente trivial envolvendo uma galinha e uma briga entre crianças. A residência da família Soares dos Santos, localizada na rua Oswaldo Lemos, número 100, abrigava 7 pessoas naquela fatídica noite. Moisés Soares Filho, o patriarca da família, Divanise Lima dos Santos, sua esposa grávida de gêmeos aos 35 anos e 5 filhos de idades variadas, dormiam tranquilamente quando foram surpreendidos pela fúria assassina de Carlos José Soares de Lima e Edileuza Oliveira dos Santos, casal de vizinhos que morava nas proximidades. O que aconteceu naquelas horas de terror marcaria para sempre não apenas os 2 sobreviventes da família, mas toda uma comunidade, os profissionais envolvidos no socorro e investigação, e a sociedade paraibana como um todo. O crime teve início quando Carlos José invadiu a residência armado com um facão, uma arma branca de grandes proporções que se tornaria o instrumento de uma carnificina sem precedentes na região. A brutalidade dos ataques desafia qualquer tentativa de racionalização, pois os golpes foram direcionados estrategicamente para regiões vitais das vítimas, como cabeça, pescoço e tronco, demonstrando não apenas a intenção de matar, mas de causar o máximo de sofrimento possível. Moisés, o pai de família, foi o primeiro a ser atacado. Numa demonstração sádica de crueldade, Carlos José primeiro cortou a mão de Moisés e a jogou sobre um guarda-roupa antes de desferir o golpe fatal que o degolou completamente. Após iniciar o massacre, Carlos José passou o facão para sua companheira Edileuza, que assumiu a continuidade dos assassinatos com uma frieza que chocaria até mesmo investigadores experientes. A mulher direcionou sua fúria principalmente contra Divanise e as 3 crianças menores da família. Divanise, que carregava em seu ventre 2 bebês gêmeos, foi brutalmente atacada enquanto estava na cama, recebendo golpes que a deixaram agonizando até a chegada da polícia. A imagem da mãe grávida pedindo socorro aos policiais tornou-se uma das cenas mais traumatizantes relatadas pelos primeiros socorristas que chegaram ao local. As crianças, completamente indefesas, sofreram ataques de uma brutalidade incompreensível. Reissa dos Santos, de apenas 2 anos de idade, sofreu múltiplos golpes na cabeça que ceifaram sua jovem vida antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo. Rei dos Santos, de 4 anos, foi assassinada em seu próprio quarto, local que deveria representar segurança e proteção para uma criança. Mas foi Raquel dos Santos Soares, de 10 anos, quem sofreu talvez a mais cruel de todas as agressões. A menina recebeu nada menos que 24 golpes na cabeça, num ataque tão selvagem que demonstrava não apenas a intenção de matar, mas um ódio irracional que transformou seres humanos em verdadeiros monstros. O som dos gritos desesperados ecoou pela vizinhança, alertando outros moradores que imediatamente acionaram a polícia militar. O ataque, embora tenha durado apenas alguns minutos, foi suficiente para destruir quase completamente uma família inteira e traumatizar uma comunidade. Quando os primeiros policiais militares chegaram ao local, depararam-se com uma cena que foi descrita por um oficial com 19 anos de carreira como a mais triste de toda a sua trajetória profissional.
O cheiro de sangue, os corpos das crianças espalhados pela casa e os gemidos agonizantes de Divanise criavam um cenário apocalíptico que ficaria gravado para sempre na memória de todos os envolvidos no socorro. Em meio àquele horror, 2 meninos conseguiram sobreviver ao massacre por circunstâncias que podem ser consideradas milagrosas. O filho mais velho, de 14 anos na época, salvou sua própria vida, escondendo-se debaixo de uma cama, de onde testemunhou toda a carnificina sem ser descoberto pelos assassinos. Sua presença de espírito e capacidade de permanecer em silêncio absoluto durante os ataques foram fundamentais não apenas para sua sobrevivência, mas também para que a justiça pudesse posteriormente identificar e condenar os culpados. O menino de 7 anos, por sua vez, foi gravemente ferido, com cortes profundos no rosto, pescoço e nuca, chegando ao hospital com lesões que se estendiam até a mandíbula, mas conseguiu sobreviver graças ao atendimento médico emergencial e à luta incansável dos profissionais de saúde. A motivação por trás de tamanha barbárie revela aspectos perturbadores sobre como conflitos aparentemente insignificantes podem escalar para tragédias inimagináveis quando envolvem indivíduos com propensão à violência extrema. Tudo começou com uma briga entre crianças das 2 famílias por causa de uma galinha, uma disputa tão banal que em circunstâncias normais seria resolvida com uma conversa entre os pais, ou, no máximo, um desentendimento passageiro entre vizinhos. No entanto, Carlos José e Edileuza transformaram esse incidente trivial numa questão de honra pessoal, alimentando um sentimento de vingança que os levaria a planejar e executar um dos crimes mais hediondos já registrados na Paraíba. A investigação policial que se seguiu aos assassinatos foi conduzida com extrema rapidez e eficiência, principalmente devido ao testemunho crucial do menino de 14 anos que sobreviveu ao ataque. Ainda em estado de choque, mas demonstrando uma coragem admirável, o adolescente não apenas identificou os assassinos, como apontou diretamente para a casa onde Carlos José e Edileuza moravam, repetindo de forma angustiante: "Foi ele que matou minha família." Este depoimento, colhido ainda nas primeiras horas após o crime, foi fundamental para que a polícia pudesse prender imediatamente os culpados, evitando que fugissem ou tentassem destruir provas. A polícia científica realizou um trabalho minucioso de coleta e análise de evidências, examinando o facão utilizado nos crimes e comparando as marcas das lesões com as características da arma. Os laudos periciais confirmaram não apenas a autoria dos crimes, mas também a extrema brutalidade dos ataques, fornecendo provas técnicas irrefutáveis que complementariam o testemunho ocular do sobrevivente. A análise das lesões revelou um padrão de violência que demonstrava clara intenção de causar sofrimento, com golpes direcionados especificamente para áreas vitais e repetidos muito além do necessário para causar a morte. Carlos José e Edileuza foram presos no mesmo dia do crime, ainda com evidências físicas que os conectavam aos assassinatos. Durante os interrogatórios iniciais, ambos tentaram negar o envolvimento, mas as provas eram esmagadoras e o testemunho do sobrevivente era definitivo. A frieza demonstrada pelos assassinos, mesmo após serem capturados, chocou os investigadores, que relataram a ausência completa de arrependimento ou remorso por parte dos criminosos. Edileuza, em particular, demonstrou uma indiferença perturbadora ao ser questionada sobre os assassinatos das crianças, como se os crimes fossem apenas consequências naturais da disputa com a família vizinha. O impacto psicológico do crime sobre os profissionais envolvidos no atendimento foi imenso e duradouro. Médicos, enfermeiros, policiais e assistentes sociais relataram que o caso os marcou profundamente, com muitos descrevendo pesadelos recorrentes e dificuldades para lidar emocionalmente com a brutalidade presenciada.
Um conselheiro tutelar, que participou do atendimento aos sobreviventes, chegou ao ponto de abandonar completamente a carreira, incapaz de continuar trabalhando após testemunhar as consequências do crime. Os profissionais de saúde que atenderam o menino de 7 anos ferido descreveram seu olhar perdido como algo inesquecível, uma imagem que continuou a assombrá-los anos depois do ocorrido. A comunidade do Rangel foi profundamente abalada pelos assassinatos, que trouxeram à tona questões sobre segurança, convivência social e os riscos da escalada de conflitos aparentemente menores. Vizinhos que conviviam pacificamente há anos começaram a questionar se conheciam realmente as pessoas que moravam ao seu lado, enquanto pais de família intensificaram os cuidados com a segurança de suas casas e filhos. O crime serviu como um alerta brutal sobre como a violência pode eclodir de forma inesperada, mesmo em situações cotidianas, transformando relações de vizinhança em tragédias irreversíveis. O processo judicial que se seguiu à chacina do Rangel foi marcado por alguns atrasos técnicos, principalmente relacionados à elaboração dos laudos periciais. Mas a solidez das provas e a gravidade dos crimes garantiram que a justiça seguisse seu curso de forma inexorável. A instrução processual ocorreu em novembro de 2009, apenas 4 meses após os assassinatos, quando foram ouvidas as testemunhas e colhidos os depoimentos finais, que comporiam o conjunto probatório usado no julgamento. Durante essa fase, ficou ainda mais evidente a frieza e calculismo dos assassinos, que continuaram tentando minimizar sua responsabilidade pelos crimes, demonstrando total ausência de remorso pelas vidas que ceifaram. O julgamento de Carlos José Soares de Lima e Edileuza Oliveira dos Santos ocorreu nos dias 16 e 17 de setembro de 2010, no primeiro tribunal do júri de João Pessoa, sob a presidência do juiz Marcos William de Oliveira. A sessão foi uma maratona judicial que durou impressionantes 20 horas consecutivas, terminando apenas às 4h30 da manhã, demonstrando a complexidade do caso e a necessidade de examinar minuciosamente cada aspecto dos crimes. A presença do público foi intensa durante todo o julgamento, com familiares das vítimas, membros da comunidade e representantes da imprensa acompanhando cada momento da busca por justiça. Um dos momentos mais delicados do julgamento foi a coleta do depoimento do menino de 14 anos, então já com 15 anos, que havia testemunhado toda a chacina escondido debaixo da cama. Reconhecendo o trauma profundo do adolescente e a dificuldade natural de reviver aqueles momentos horríveis, o juiz Marcos William de Oliveira adotou uma abordagem sensível e inovadora. Para tranquilizar o jovem e facilitar seu depoimento, o magistrado usou uma comparação lúdica, dizendo que todos os togados presentes no tribunal eram como Batmans, que estavam ali para fazer justiça e proteger as pessoas boas. Esta estratégia psicológica foi fundamental para que o menino conseguisse relatar com clareza os detalhes que havia presenciado, fornecendo o testemunho crucial que selaria definitivamente o destino dos assassinos. Durante o julgamento, ficou evidente que Carlos José havia sido o mentor e iniciador dos ataques, mas que Edileuza não apenas participou ativamente dos crimes, como assumiu protagonismo na execução dos assassinatos, especialmente das crianças. As perícias demonstraram que ambos agiram com extrema crueldade, desferindo golpes muito além do necessário para causar a morte, caracterizando não apenas homicídio, mas tortura e ensaneamento contra vítimas indefesas. A defesa dos réus tentou argumentar com atenuantes relacionadas ao contexto social e alegações de perturbação mental momentânea, mas as provas eram esmagadoras e a premeditação do crime ficou claramente demonstrada através dos depoimentos e perícias.
O veredicto do júri foi unânime na condenação de ambos os assassinos, reconhecendo a gravidade extrema dos crimes e a necessidade de aplicação das penas máximas previstas pela legislação brasileira. Carlos José Soares de Lima foi condenado a 116 anos de prisão, tendo como base legal um homicídio principal, Moisés, coautoria em 4 homicídios, de Vanise e as 3 crianças, além de 2 tentativas de homicídio contra os meninos sobreviventes. A única atenuante reconhecida foi sua confissão posterior, que reduziu minimamente a pena, mas não alterou substancialmente a condenação. Edileuza Oliveira dos Santos recebeu uma pena ainda mais severa, 120 anos e 10 meses de prisão, por 4 homicídios principais, as crianças e de Vanise, coautoria no assassinato de Moisés e 2 tentativas de homicídio contra os sobreviventes. As condenações refletiram não apenas a quantidade de crimes cometidos, mas também a brutalidade excepcional dos ataques. O fato de Edileuza ter recebido uma pena ligeiramente maior que Carlos José demonstrou o reconhecimento judicial de que ela havia assumido o papel protagonista nos assassinatos das crianças, mostrando uma crueldade que chocou até mesmo jurados experientes. Pela legislação brasileira, ambos os condenados deverão cumprir no máximo 30 anos de prisão cada um. Mas devido à soma das penas e à natureza hedionda dos crimes, não terão direito à progressão para regime semiaberto durante esse período, permanecendo em prisões de segurança máxima durante todo o cumprimento das sentenças. Após as condenações, Carlos José foi enviado para a Penitenciária de Segurança Máxima PBI, localizada em Jacarapé, enquanto Edileuza foi inicialmente encaminhada para a Penitenciária Feminina Bom Pastor e posteriormente transferida para Júlia Maranhão. Mesmo no sistema prisional, ambos mantiveram o comportamento calculista que os caracterizou durante todo o processo judicial, adaptando-se às regras carcerárias não por arrependimento genuíno, mas como estratégia de sobrevivência e eventual redução de pena por bom comportamento. A situação atual dos condenados, acompanhada até 2025, mostra que ambos continuam cumprindo suas sentenças nas respectivas unidades prisionais. Carlos José, demonstrando a mesma frieza que o caracterizou durante os crimes, adaptou-se ao ambiente carcerário e trabalha na cozinha do PBI, mantendo boa conduta aparente que lhe rendeu alguns benefícios administrativos menores. Sua liberação está prevista apenas para maio de 2038, quando completará quase 30 anos de encarceramento. Edileuza, por sua vez, tem previsão de liberdade para janeiro de 2039, mantendo também comportamento adequado no sistema prisional feminino, mas sem demonstrar arrependimento genuíno pelos crimes cometidos. Em 2023, ambos os condenados conseguiram uma redução de 500 dias em suas penas, através de benefícios legais relacionados ao trabalho e estudo no sistema prisional. Mas essa redução não alterou substancialmente o período total de cumprimento das sentenças, que continuam sendo as mais longas já aplicadas por crimes dessa natureza na história judicial da Paraíba. Não há registros de recursos significativos ou tentativas de revisão das condenações até agosto de 2025, demonstrando que a justiça foi definitiva e irrecorrível no caso. Enquanto os assassinos cumprem suas sentenças, os 2 sobreviventes da família tiveram que reconstruir completamente suas vidas sob o cuidado de uma tia que os acolheu após a tragédia. Em 2014, 5 anos após o crime, o menino que na época tinha 14 anos já estava com 19 anos, trabalhando e estudando, demonstrando uma resiliência admirável diante do trauma sofrido. O irmão mais novo, que havia sido gravemente ferido e tinha então 12 anos,
Frequentava a escola em tempo integral e se destacava particularmente em matemática, mostrando que mesmo com as cicatrizes físicas e psicológicas, conseguiu manter sua capacidade de aprendizado e desenvolvimento. Ambos os sobreviventes receberam atendimento psicológico na Clínica Escola de Psicologia do UniPe, mas interromperam o tratamento por motivos pessoais, possivelmente relacionados à dificuldade de reviver constantemente os traumas através das sessões terapêuticas. Profissionais que acompanharam o caso relataram que os meninos nunca demonstraram desejo de vingança contra os assassinos de sua família, mostrando uma maturidade emocional impressionante para suas idades e uma capacidade de perdão que contrastava drasticamente com a sede de vingança que motivou os crimes. Em 2024, os sobreviventes teriam aproximadamente 29 e 22 anos, respectivamente, e ainda residiam em João Pessoa, mantendo vida reservada longe dos holofotes da mídia. Profissionais envolvidos no acolhimento, incluindo assistentes sociais e médicos, relataram que o acompanhamento do caso os marcou profundamente, mas também trouxe lições valiosas sobre resiliência humana e capacidade de superação diante das adversidades mais extremas. O impacto da chacina do Rangel sobre a comunidade local e a sociedade paraibana como um todo foi profundo e duradouro. O local onde ficava a casa da família foi posteriormente demolido e no terreno foi construída uma quadra esportiva destinada à recreação infantil, numa tentativa simbólica de transformar um espaço de morte e sofrimento em local de vida e alegria para as crianças da comunidade. Esta transformação urbana representou também uma forma de a população local processar o trauma coletivo e seguir em frente, sem esquecer as lições aprendidas com a tragédia. A cobertura midiática do caso foi intensa desde o primeiro momento, com veículos como G1 e TV Cabo Branco acompanhando todos os desdobramentos da investigação e julgamento. Em 2024, marcando o 15º aniversário da chacina, a Rede Paraíba de Comunicação produziu uma série documental especial de 3 episódios, exibida no JPB1 das TVs Cabo Branco e Paraíba. Esta produção incluiu mais de 50 horas de entrevistas inéditas com policiais, juízes, profissionais do SAMU e jornalistas que cobriram o caso, apresentando o crime como um fato histórico ruim que não deve se repetir, enfatizando suas lições para a prevenção de violência doméstica e comunitária. Em 2025, programas como Rota da Notícia continuaram marcando os aniversários da tragédia, mantendo viva a memória das vítimas e enfatizando o legado de trauma comunitário deixado pelos crimes. Esta cobertura continuada serve não apenas para homenagear as vítimas, mas também para manter o alerta social sobre os perigos da escalada de conflitos aparentemente menores e a necessidade de mecanismos eficientes de mediação de disputas comunitárias. Estudos acadêmicos posteriores analisaram o caso como exemplo clássico de como disputas banais podem evoluir para tragédias quando envolvem indivíduos com tendências violentas e ausência de mecanismos sociais de contenção. Pesquisadores destacaram as apropriações morais que surgiram na cobertura midiática e no debate público, bem como as disputas éticas que emergiram no próprio bairro do Rangel após os crimes, com divisões entre aqueles que defendiam o esquecimento como forma de cura e outros que advogavam pela memória permanente como prevenção. A chacina do Rangel permanece como um marco sombrio na história criminal brasileira, ilustrando de forma brutal como a ausência de controle emocional, combinada com acesso a armas e um contexto de tensões sociais, pode transformar vizinhos em assassinos e disputas triviais em tragédias irreversíveis. O caso também evidenciou falhas nos sistemas de prevenção de violência urbana e na mediação de conflitos comunitários,
mas igualmente demonstrou a capacidade de resiliência dos sobreviventes e a eficiência da justiça quando aplicada com rigor e sensibilidade às circunstâncias especiais do crime. 16 anos após os assassinatos, Carlos José e Edileuza continuam pagando por seus crimes nas penitenciárias paraibanas, longe da sociedade que chocaram com sua brutalidade desmedida. Enquanto isso, os sobreviventes seguem reconstruindo suas vidas, carregando para sempre as cicatrizes físicas e emocionais, mas demonstrando que é possível superar mesmo os traumas mais profundos. A memória das 5 vítimas fatais, Moisés, Divanise, Raíssa, Rei e Raquel, permanece viva, não apenas nos corações de quem os conheceu, mas serve como lembrete permanente dos custos humanos da violência descontrolada e da necessidade constante de vigilância contra a banalização da agressão em nossa sociedade. A chacina do Rangel expõe de forma cristalina uma das maiores chagas do sistema de justiça brasileiro. A sensação generalizada de impunidade que assombra nossa sociedade e alimenta a revolta legítima da população diante de crimes de extrema barbárie. Embora Carlos José e Edileuza tenham sido condenados e estejam cumprindo suas sentenças, a realidade é que mesmo com penas de mais de 100 anos cada um, estes assassinos brutais permanecerão no máximo 30 anos atrás das grades, tempo insuficiente diante da monstruosidade de seus atos. Esta limitação legal brasileira gera uma indignação compreensível em uma sociedade que clama por justiça proporcional à gravidade dos crimes cometidos. A barbárie demonstrada pelos criminosos na madrugada de 9 de julho de 2009 transcende qualquer tentativa de justificativa ou atenuação. Não estamos falando de um crime passional momentâneo ou de um ato de desespero em situação extrema, mas sim de uma vingança premeditada, calculada e executada com requintes de crueldade que chocam até mesmo investigadores experientes. Carlos José e Edileuza transformaram uma disputa infantil sobre uma galinha em pretexto para dizimar uma família inteira, demonstrando uma frieza psicopática que os coloca entre os criminosos mais perigosos da história criminal brasileira. A forma como estes monstros conduziram seus ataques revela aspectos perturbadores de suas personalidades. Não se contentaram em matar rapidamente suas vítimas. Prolongaram o sofrimento, escolheram alvos indefesos como crianças pequenas e uma mulher grávida e demonstraram prazer sádico na execução dos crimes. Raquel, de apenas 10 anos, recebeu 24 golpes na cabeça, um número que demonstra não apenas a intenção de matar, mas o desejo de causar o máximo de dor e destruição possível. Moisés teve sua mão cortada e jogada sobre um móvel antes de ser degolado, numa demonstração clara de tortura psicológica além da física. Estas ações não são resultado de perturbação mental momentânea, mas revelam a verdadeira natureza destes criminosos, predadores humanos sem capacidade de remorso ou empatia. A revolta da sociedade brasileira com a impunidade não é infundada nem exagerada. Quando assassinos como Carlos José e Edileuza sabem que, independente da quantidade e gravidade de seus crimes, não permanecerão presos por mais de 3 décadas, cria-se um ambiente de desproteção social que estimula a criminalidade violenta. A limitação de 30 anos para cumprimento de pena no Brasil, mesmo para crimes hediondos múltiplos, representa uma afronta às vítimas, aos sobreviventes e à sociedade como um todo. Em outros países, criminosos dessa natureza receberiam sentenças perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional ou até mesmo a pena de morte, refletindo o entendimento de que alguns atos são tão monstruosos que seus autores perderam o direito de retornar ao convívio social. É necessário reconhecer que o sistema penal brasileiro precisa de reformas urgentes e profundas para lidar adequadamente com criminosos dessa natureza.
A aplicação de penas verdadeiramente perpétuas para crimes hediondos múltiplos, especialmente quando envolvem crianças, deveria ser não apenas uma opção, mas uma obrigatoriedade legal. Carlos José e Edileuza deveriam morrer na prisão, pagando com suas próprias vidas pela destruição que causaram à família Soares dos Santos. A sociedade não pode aceitar que assassinos de crianças tenham perspectiva de liberdade futura, independente de seu comportamento carcerário ou do tempo transcorrido. A primeira solução rígida que deve ser implementada é a alteração constitucional para permitir prisão perpétua real para crimes hediondos múltiplos, especialmente aqueles cometidos contra crianças, idosos ou mulheres grávidas. Esta medida encontraria amplo apoio popular e representaria um marco civilizatório na proteção dos mais vulneráveis. Criminosos como os da chacina do Rangel perderam sua humanidade no momento em que decidiram trucidar crianças indefesas, e a sociedade não lhes deve nada além de confinamento permanente, longe de pessoas inocentes. A segunda medida essencial é o endurecimento das condições carcerárias para criminosos dessa natureza. Não é aceitável que Carlos José trabalhe tranquilamente na cozinha da penitenciária, tendo acesso a benefícios e comodidades, enquanto suas vítimas jazem em cemitérios e os sobreviventes carregam traumas permanentes. Assassinos de crianças deveriam cumprir suas penas em isolamento completo, sem direito a trabalho, estudo, visitas ou qualquer tipo de benefício que amenize sua situação. A prisão deve ser uma experiência de sofrimento constante para aqueles que causaram sofrimento extremo a inocentes. A terceira solução envolve a criação de um sistema de justiça expedita para crimes dessa natureza, com prazos máximos rígidos para investigação, denúncia e julgamento. Não é admissível que processos se arrastem por anos, enquanto criminosos confessores permanecem sendo sustentados pelo Estado. Carlos José e Edileuza confessaram seus crimes. Deveriam ter sido julgados em no máximo 90 dias após os assassinatos e executados ou confinados permanentemente no mesmo período. A morosidade judicial brasileira é cúmplice da sensação de impunidade que corrói nossa sociedade. A quarta medida necessária é a expansão da legítima defesa e do direito à vingança privada em casos extremos. Se o Estado não consegue proteger adequadamente as famílias brasileiras de monstros como Carlos José e Edileuza, deve ao menos garantir que cidadãos honestos possam se defender sem medo de perseguição judicial. Pais de família deveriam ter direito irrestrito de eliminar qualquer ameaça aos seus filhos, especialmente em casos onde a ameaça já se concretizou anteriormente. A autodefesa não é crime, é direito natural inalienável. A quinta solução envolve a criação de um sistema de monitoramento permanente para criminosos dessa natureza após eventual libertação. Assassinos de crianças que retornem ao convívio social deveriam usar tornozeleiras eletrônicas permanentes, ter seus paradeiros monitorados 24 horas por dia e estar sujeitos à busca e apreensão domiciliar sem necessidade de mandado judicial. A sociedade tem direito de saber onde estão estes predadores e de se proteger adequadamente contra possíveis reincidências. É fundamental compreender que criminosos como Carlos José e Edileuza não são vítimas de circunstâncias sociais, pobreza ou falta de oportunidades. São predadores humanos que escolheram livremente massacrar uma família inteira por uma disputa trivial. Qualquer tentativa de humanização ou vitimização destes monstros representa uma ofensa à memória de Moisés, Divanise, Raíssa, Rei e Raquel, além de desrespeito aos sobreviventes que carregam cicatrizes permanentes de seus atos. A sociedade brasileira precisa abandonar o discurso pseudo-humanitário
que trata assassinos como vítimas e começar a priorizar a proteção de cidadãos honestos sobre o conforto de criminosos. A sexta medida essencial é a implementação de trabalho forçado para criminosos dessa natureza, com reversão integral dos valores para indenização das vítimas e custeio de seu próprio encarceramento. Não é aceitável que contribuintes honestos paguem pela manutenção de assassinos de crianças, enquanto os sobreviventes não recebem reparação adequada pelos traumas sofridos. Carlos José e Edileuza deveriam trabalhar 16 horas por dia até sua morte, gerando recursos para compensar minimamente o mal que causaram. A sétima solução envolve a criação de um sistema de publicidade obrigatória para crimes dessa natureza, com divulgação ampla das identidades, fotos e detalhes dos criminosos. A sociedade tem direito de conhecer os rostos dos monstros que vivem entre nós. E criminosos não têm direito à privacidade ou ao esquecimento após cometerem atrocidades. Carlos José e Edileuza deveriam ter seus rostos estampados permanentemente em cartazes públicos, identificados como assassinos de crianças, para que a população possa se proteger adequadamente. A oitava medida necessária é a eliminação de benefícios como saídas temporárias, progressão de regime e liberdade condicional para crimes dessa natureza. Assassinos de crianças não merecem nem devem ter qualquer perspectiva de amenização de suas penas. Cada benefício concedido a estes criminosos representa uma afronta às vítimas e um risco desnecessário para a sociedade. A única saída da prisão para monstros como Carlos José e Edileuza deveria ser dentro de um caixão. A chacina do Rangel deve servir como marco divisor na consciência nacional sobre a necessidade de endurecer drasticamente nossa legislação penal. Não podemos mais aceitar que assassinos de crianças tenham direito à segunda chance, tratamento humanitário ou perspectiva de retorno ao convívio social. A barbárie de seus atos exige resposta proporcional da sociedade, e essa resposta deve ser tão definitiva quanto foram definitivas as mortes que causaram. A memória de Raíssa, Ray, Raquel, Divanise e Moisés exige que nossa sociedade evolua além da complacência atual com criminosos extremos. Seus assassinos não merecem piedade, compreensão ou tratamento diferenciado. Merecem apenas o esquecimento na escuridão perpétua de uma cela, pagando todos os dias de suas vidas miseráveis pelo mal irreparável que causaram. Somente quando nossa legislação refletir essa realidade, poderemos dizer que honramos verdadeiramente a memória das vítimas e protegemos efetivamente nossas famílias. A indignação popular com casos como a chacina do Rangel não é exagero emocional, mas resposta natural e saudável de uma sociedade que ainda mantém senso moral diante da barbárie. É hora de canalizar essa indignação em mudanças concretas e definitivas em nosso sistema de justiça, garantindo que monstros como Carlos José e Edileuza nunca mais tenham oportunidade de destruir vidas inocentes. A proteção de nossas crianças e famílias deve estar acima de qualquer consideração pseudo-humanitária sobre os direitos de assassinos confessos. Se este relato sobre a chacina do Rangel tocou você, se a indignação com a impunidade brasileira também faz seu sangue ferver, se você acredita que nossa justiça precisa ser mais rígida com criminosos extremos, não deixe de expressar sua opinião. Comente abaixo suas impressões sobre o caso. Compartilhe suas ideias sobre as soluções necessárias para endurecer nossa legislação penal. Curta este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esta reflexão necessária sobre justiça e proteção social. Compartilhe em suas redes sociais para ampliar o debate sobre a necessidade de reformas urgentes em nosso sistema judicial. E se inscreva em nosso canal para acompanhar mais análises aprofundadas sobre casos que marcaram a história criminal brasileira e as lições que devemos aprender com eles.
Sua voz é importante neste debate fundamental sobre o futuro da segurança pública no Brasil. Juntos, podemos pressionar por mudanças que realmente protejam os cidadãos honestos e punam adequadamente aqueles que escolhem o caminho da barbárie.